Garoto vende doces na rua e é zombado. Mais uma revelação muda tudo. A cidade de Belmonte era um lugar de contrastes. De um lado, arranha-céus reluzentes e carros de luxo desfilavam pelas avenidas principais, símbolos de prosperidade e modernidade. Do outro, becos estreitos e vielas escuras abrigavam aqueles que o progresso havia esquecido. Era nesse segundo mundo que Pedro, um garoto de 12 anos, vivia. Ele morava com sua avó, Dona Marta, em um pequeno apartamento no último andar de um prédio antigo, cujas paredes rachadas e janelas quebradas contavam histórias de décadas de abandono. Pedro não tinha paz. Sua mãe havia desaparecido quando ele era muito pequeno, e seu pai era uma figura distante, um nome mencionado apenas em sussurros pela avó. Dona Marta era tudo o que ele tinha, e ela estava doente. Há meses, uma tosse persistente a mantinha acamada, e os remédios que ela precisava custavam mais do que eles podiam pagar. Foi por isso que Pedro começou a vender doces. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Pedro ajudava a avó a preparar os doces. Eles faziam brigadeiros, balas de coco e bolinhas de chocolate, todos enrolados à mão e embrulhados em papéis coloridos. Dona Marta ensinara a Pedro os segredos de cada receita, e ele aprenderá rápido. Ele gostava de ver o sorriso dela quando ele acertava o ponto do brigadeiro ou quando as balas de cocô ficavam perfeitas. Era um momento de alegria em meio à dificuldade. Depois de preparar os doces, Pedro pegava sua caixa de madeira desgastada e saía para as ruas. Ele tinha um ponto fixo na esquina da Avenida Central, um local movimentado onde muitas pessoas passavam a caminho do trabalho ou das compras. Pedro ficava lá por horas, oferecendo seus doces com um sorriso tímido. Ele não pedia esmola, ele queria trabalhar. Mas nem todos entendiam isso. Muitas pessoas ignoravam Pedro. Passavam por ele sem sequer olhar em sua direção, como se ele fosse invisível. Outros olhavam com desdém, como se ele fosse uma mancha na paisagem urbana. E havia aqueles que zombavam dele. Um dia, um homem de terno caro parou diante de Pedro e pegou um brigadeiro. Ele examinou o doce com uma expressão de nojo e então disse que aquilo parecia comida de mendigo. Ele jogou o brigadeiro no chão e saiu rindo, deixando Pedro com o rosto queimando de vergonha. Outra vez, um grupo de adolescentes passou por Pedro e começou a imitar sua voz, dizendo coisas como doces, doces, quem quer doces, e em tom de deboche. Eles riam e apontavam para ele, como se ele fosse uma piada. Pedro não respondeu. Ele apenas segurou sua caixa com mais força e continuou sorrindo, mesmo que seu coração estivesse pesado. Mas nem todos eram assim. Havia pessoas boas, como a senhora que sempre comprava 2 brigadeiros toda sexta-feira ou o homem que dava uma gorjeta generosa e dizia para Pedro não desistir. Esses pequenos gestos de bondade eram o que mantinham Pedro de pé. Ele sabia que não podia desistir. A fé dependia dele. Uma tarde, enquanto Pedro estava em seu ponto habitual, algo diferente aconteceu. Um homem parou diante dele e olhou para a caixa de doces com interesse. Ele não era como os outros. Vestia uma roupa simples, mas havia algo em seus olhos que chamava a atenção. Ele pegou um brigadeiro, examinou-o cuidadosamente e então disse que aquele era o melhor doce que ele já provara. Ele perguntou a Pedro quem havia feito os doces, e Pedro respondeu que ele mesmo os preparava, com a ajuda da avó. O homem sorriu e disse que Pedro tinha um domingo. Ele então perguntou se Pedro gostaria de participar de um evento especial, uma feira de doces que aconteceria no fim de semana. Ele explicou que era um organizador de eventos e que estava procurando talentos como Pedro. O garoto ficou surpreso. Nunca ninguém havia dito que ele tinha um domingo. Ele hesitou, pensando na avó doente, mas o homem insistiu, dizendo que seria uma grande oportunidade. Pedro concordou, mas não sem medo. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que aquilo poderia mudar sua vida. Ele correu para casa para contar à avó, que, apesar da fraqueza, sorriu e disse que ele deveria ir. Ela então disse que estava orgulhosa dele, e aquelas palavras aqueceram o coração de Pedro como nada mais poderia. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Pedro olhou pela janela e viu a lua cheia no céu. Ele sentiu uma estranha sensação de esperança, como se algo grande estivesse prestes a acontecer.
Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposto a enfrentá-lo. Afinal, ele tinha uma avó para cuidar e doces para vender. O dia da feira de doces chegou, e Pedro acordou antes do sol nascer, como de costume. Ele ajudou a avó a se levantar e preparou um café simples para os dois. Dona Marta estava mais fraca do que nunca, mas seu olhar ainda brilhava de orgulho ao ver o neto se preparando para o evento. Ela então disse que ele era um garoto corajoso e que ela sabia que ele faria algo grande naquele dia. Pedro sorriu, mas no fundo, ele estava nervoso. Ele nunca havia participado de algo tão importante. Ele vestiu sua melhor roupa, uma camisa limpa e uma calça sem remendos, e pegou a caixa de doces que havia preparado com cuidado especial. Dona Marta insistiu para que ele levasse também um pequeno cartaz que ela mesma fizera, com as palavras "Os doces caseiros do Pedro" escritas em letras coloridas. Pedro achou o cartaz lindo e prometeu colocá-lo em um lugar de destaque. Quando chegou ao local da feira, Pedro ficou maravilhado. Era um grande salão cheio de barracas decoradas, com balões, luzes e mesas repletas de doces de todos os tipos. Havia chocolates finos, bolos elaborados, cupcakes decorados e muito mais. Pedro sentiu um frio na barriga ao perceber que seus doces simples pareciam insignificantes em comparação. Ele então disse a si mesmo que não podia desistir. Ele tinha um dom, como o homem dissera, e precisava acreditar nisso. Ele encontrou o organizador, o mesmo homem que o convidará, e foi levado até sua barraca. Era um espaço pequeno, mas bem localizado, perto da entrada do salão. Pedro colocou o cartaz da avó em cima da mesa e arrumou os doces com cuidado, tentando fazer com que parecessem o mais atraente possível. Ele então se preparou para o que viria. Nos primeiros minutos, poucas pessoas pararam em sua barraca. A maioria passava rapidamente, atraída pelas barracas mais chamativas. Pedro sentiu uma pontada de decepção, mas continuou sorrindo e oferecendo seus doces. Foi então que uma mulher parou diante de sua mesa. Ela olhou para os doces com curiosidade e pegou um brigadeiro. Ela então disse que aquilo parecia feito com carinho. Pedro sorriu e explicou que ele mesmo havia feito os doces, com a ajuda da avó. A mulher provou o brigadeiro e seus olhos se iluminaram. Ela então disse que aquele era o melhor doce que ela já provara e comprou vários para levar. A notícia se espalhou rapidamente. Logo, mais pessoas começaram a parar na barraca de Pedro, atraídas pelos elogios da mulher. Ele vendeu todos os brigadeiros em poucos minutos e começou a oferecer as balas de cocô e as bolinhas de chocolate. As pessoas elogiavam não apenas o sabor, mas também a dedicação do garoto. Algumas até perguntavam sobre sua história, e Pedro contava sobre a avó doente e como ele vendia doces para ajudá-la. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um homem alto e bem vestido parou diante da barraca de Pedro. Ele tinha um ar sério e examinou os doces com atenção. Ele então disse que era um empresário do ramo alimentício e que estava impressionado com a qualidade dos doces. Ele perguntou a Pedro se ele gostaria de trabalhar em uma grande confeitaria, onde poderia aprimorar suas habilidades e ganhar um bom salário. Pedro ficou sem palavras. Ele nunca imaginara que algo assim pudesse acontecer. Ele pensou na avó, que precisava de cuidados, e na possibilidade de ter uma vida melhor. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu medo. Ele não queria deixar a avó sozinha, nem abandonar o que eles haviam construído juntos. Ele então disse ao homem que precisava pensar e que daria uma resposta em breve. O homem entendeu e deixou um cartão de visita, dizendo que Pedro poderia ligar quando estivesse pronto. Ele então disse que o garoto tinha um futuro brilhante pela frente e que esperava ouvir dele em breve. Pedro guardou o cartão com cuidado, sentindo um turbilhão de emoções. No final do dia, Pedro havia vendido todos os doces e recebido muitos elogios. Ele estava exausto, mas feliz. Ele correu para casa para contar à avó tudo o que havia acontecido. Dona Marta ouviu com atenção, e quando Pedro terminou, ela sorriu e disse que ele merecia aquela oportunidade. Ela então disse que não queria ser um peso para ele e que ele deveria seguir seu sonho. Pedro abraçou a avó com força, sentindo uma mistura de gratidão e tristeza.
Ele sabia que a decisão que tinha pela frente não seria fácil, mas também sabia que, não importasse o que escolhesse, ele faria o melhor que pudesse. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. Nos dias que se seguiram à feira, Pedro não conseguia parar de pensar na oferta do empresário. O cartão de visita ficava em cima da mesa da cozinha, como um lembrete constante da decisão que ele precisava tomar. Ele olhava para ele enquanto ajudava a avó a preparar os doces, tentando imaginar como seria sua vida se aceitasse o emprego. Ele pensava no salário, na possibilidade de aprender mais sobre confeitaria e na chance de dar uma vida melhor para a Dona Marta. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia se ver longe dela. Dona Marta percebia a inquietação do neto. Uma noite, enquanto os dois jantavam, ela olhou para ele com um sorriso suave e então disse que ele não precisava se preocupar com ela. Ela disse que estava orgulhosa de tudo o que ele havia conquistado e que queria que ele seguisse seu caminho, mesmo que isso significasse deixá-la para trás. Pedro sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ele então disse que não queria abandoná-la, que ela era tudo o que ele tinha. Dona Marta pegou a mão de Pedro e então disse que ele era um garoto especial, com um coração grande e um talento único. Ela disse que ele não podia desperdiçar essa oportunidade, que o mundo precisava de pessoas como ele. Ela então disse que, não importasse a distância, ele sempre teria um lugar no coração dela. Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Ele abraçou a avó e prometeu que faria o melhor que pudesse, por ela e por si mesmo. No dia seguinte, Pedro decidiu ligar para o empresário. Ele marcou uma reunião para discutir os detalhes da proposta. Quando chegou ao escritório do homem, ele ficou impressionado com a grandiosidade do lugar. Tudo parecia luxuoso e profissional, muito diferente do mundo simples que ele conhecia. O empresário, cujo nome era Sr. Álvaro, recebeu Pedro com um aperto de mão firme e um sorriso caloroso. Ele então disse que estava feliz por Pedro ter entrado em contato e que tinha grandes planos para ele. Senhor Álvaro explicou que queria que Pedro trabalhasse em uma de suas confeitarias de luxo, onde ele aprenderia com os melhores chefes e teria a chance de criar seus próprios doces. Ele disse que o salário seria bom e que Pedro teria todas as condições para crescer profissionalmente. Pedro ouviu tudo com atenção, mas não conseguia deixar de pensar na avó. Ele então perguntou se haveria alguma possibilidade de ele continuar cuidando dela, mesmo com um novo emprego. Senhor Álvaro ficou pensativo por um momento e então disse que entendia a situação de Pedro. Ele propôs que, nos primeiros meses, Pedro pudesse trabalhar meio período, para que pudesse se adaptar à nova rotina sem abandonar a avó. Ele também sugeriu que, no futuro, eles poderiam contratar uma cuidadora para ajudar Dona Marta. Pedro sentiu um alívio ao ouvir aquilo. Ele então disse que aceitaria a proposta, mas que precisava de um tempo para se organizar. Nos dias seguintes, Pedro começou a se preparar para a nova fase de sua vida. Ele explicou à avó como funcionava o emprego e garantiu que ela não ficaria sozinha. Dona Marta sorriu e disse que estava feliz por ele, mas Pedro percebeu uma sombra de tristeza em seus olhos. Ele sabia que ela estava tentando ser forte por ele, mas também sabia que ela sentiria sua falta. O primeiro dia de trabalho chegou, e Pedro acordou cedo, vestindo uma roupa nova que havia comprado especialmente para a ocasião. Ele deixou a avó confortável na cama, com um copo de água e os remédios ao lado, e prometeu que voltaria logo. Quando chegou à confeitaria, ele foi recebido por uma equipe simpática e profissional. Ele foi apresentado ao chefe principal, um homem chamado Ricardo, que seria seu mentor. Ricardo era exigente, mas justo. Ele mostrou a Pedro as instalações da confeitaria e explicou como funcionava o processo de produção dos doces. Pedro ficou impressionado com a precisão e a criatividade envolvidas em cada etapa. Ele então disse a si mesmo que estava no lugar certo, que ali ele poderia aprender e crescer. No entanto, ao longo do dia, Pedro não conseguia parar de pensar na avó. Ele ligou para casa várias vezes, para garantir que ela estava bem. Dona Marta sempre respondia com um sorriso na voz, dizendo que estava tudo bem e que ele não precisava se preocupar. Mas Pedro sabia que ela estava apenas tentando aliviar suas preocupações. Quando o dia de trabalho terminou,
Pedro correu para casa. Ele encontrou a avó sentada na cadeira de balanço, olhando pela janela. Ela sorriu ao vê-lo e então disse que estava orgulhosa dele. Pedro sentiu um misto de alívio e culpa. Ele sabia que estava seguindo o caminho certo, mas também sabia que a avó precisava dele mais do que nunca. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Pedro olhou para o cartão de visita que ainda estava em cima da mesa. Ele sentiu que aquela pequena peça de papel representava não apenas uma oportunidade, mas também um desafio. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. Os primeiros dias de Pedro na confeitaria foram uma mistura de empolgação e exaustão. Ele acordava antes do amanhecer, ajudava a avó a se levantar e a tomar o café da manhã, e depois corria para o trabalho. Na confeitaria, ele aprendia coisas novas a cada dia, desde técnicas avançadas de confeitaria até como gerenciar o tempo em um ambiente profissional. Ricardo, o chefe, era um mestre exigente, mas Pedro admirava sua dedicação e habilidade. Ele então disse a si mesmo que queria ser como Ricardo um dia. No entanto, o equilíbrio entre o trabalho e os cuidados com a avó não era fácil. Dona Marta estava cada vez mais fraca, e Pedro sentia que não estava dando a ela a atenção que ela merecia. Ele contratou uma cuidadora, uma senhora chamada Dona Isaura, para ficar com a avó durante o dia, mas ainda assim ele se sentia culpado por não estar presente. Ele ligava para casa várias vezes ao dia, apenas para ouvir a voz da avó e garantir que ela estava bem. Uma noite, ao voltar do trabalho, Pedro encontrou a avó sentada na cadeira de balanço, olhando para uma foto antiga. Era uma foto dela com o pai de Pedro, tirada muitos anos atrás. Dona Marta então disse que estava com saudades do passado, de quando a família estava completa. Pedro sentou-se ao lado dela e abraçou-a com cuidado. Ele então disse que faria tudo o que pudesse para mantê-la feliz e segura. Dona Marta sorriu e disse que ele já fazia mais do que o suficiente. No trabalho, Pedro começou a se destacar. Ele tinha uma habilidade natural para criar doces que não apenas tinham um sabor incrível, mas também contavam uma história. Ele criou uma linha de doces inspirada em suas memórias com a avó, chamada Os Sabores do Coração. Cada doce tinha um nome especial, como o brigadeiro da infância ou o bala de cocô da vovó. Os clientes adoraram, e a confeitaria começou a receber elogios e encomendas de toda a cidade. Senhor! Álvaro ficou impressionado com o talento de Pedro. Ele então disse que o garoto tinha um futuro brilhante pela frente e que queria investir ainda mais nele. Ele propôs que Pedro participasse de um concurso nacional de confeitaria, onde ele poderia mostrar seu talento para todo o país. Pedro ficou animado com a ideia, mas também nervoso. Ele nunca havia participado de algo tão grande antes. No entanto, ao mesmo tempo que sua carreira decolava, a saúde de Dona Marta piorava. Uma noite, ela teve uma crise e precisou ser levada às pressas para o hospital. Pedro ficou desesperado. Ele passou a noite toda ao lado da avó, segurando sua mão e rezando para que ela melhorasse. No dia seguinte, ele faltou ao trabalho pela primeira vez. Ricardo entendeu a situação e disse que Pedro deveria ficar com a avó o tempo que fosse necessário. No hospital, Dona Marta abriu os olhos e olhou para Pedro com um sorriso fraco. Ela então disse que ele não deveria se preocupar tanto com ela, que ele tinha uma vida para viver e sonhos para realizar. Pedro sentiu o coração apertado. Ele então disse que ela era sua vida e que ele faria tudo o que pudesse para mantê-la ao seu lado. Dona Marta pegou a mão de Pedro e então disse que ele era o maior presente que ela já receberá. Naquela noite, enquanto a avó dormia, Pedro sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para o teto do hospital. Ele sentia que estava sendo puxado em duas direções diferentes, de um lado, sua carreira e seus sonhos, do outro, a avó e seu amor por ela. Ele sabia que precisava encontrar um equilíbrio, mas não sabia como. No dia seguinte, Pedro voltou ao trabalho, mas sua mente estava longe. Ele cometeu erros que nunca havia cometido antes, e Ricardo percebeu que algo estava errado. Ele chamou Pedro para uma conversa e então disse que entendia a situação difícil que ele estava passando.
Ele sugeriu que Pedro tirasse alguns dias de folga para cuidar da avó, mas Pedro recusou. Ele então disse que não podia abandonar o trabalho, que precisava continuar lutando por seus sonhos. Ricardo olhou para Pedro com admiração e então disse que ele era um garoto corajoso. Ele prometeu apoiá-lo no que fosse preciso e disse que a confeitaria estaria lá para ele, não importasse o que acontecesse. Pedro sentiu um peso sair de seus ombros ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que não estava sozinho. Quando Pedro voltou para casa naquela noite, ele encontrou a avó sentada na cadeira de balanço, olhando para ele com um sorriso. Ela então disse que estava orgulhosa dele, que ele estava se tornando um homem forte e responsável. Pedro abraçou-a com força e então disse que faria tudo o que pudesse para honrar o amor e o sacrifício dela. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Pedro olhou para o cartaz que a avó havia feito para ele, com as palavras "Os doces caseiros do Pedro". Ele sentiu que aquelas palavras eram mais do que um simples cartaz, elas eram um lembrete de quem ele era e de onde vinha. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. O concurso nacional de confeitaria estava se aproximando, e Pedro se sentia dividido entre a empolgação e a ansiedade. Ele sabia que era uma oportunidade única, uma chance de mostrar seu talento para todo o país e de dar um passo importante em sua carreira. No entanto, a saúde de Dona Marta continuava frágil, e ele não queria deixá-la sozinha. Ele então disse a si mesmo que precisava encontrar uma maneira de conciliar as duas coisas. Nos dias que antecederam o concurso, Pedro mergulhou de cabeça nos preparativos. Ele passava horas na confeitaria, testando novas receitas e aperfeiçoando suas técnicas. Ricardo o ajudava, dando dicas e compartilhando sua experiência. Ele então disse que Pedro tinha um talento raro, mas que precisava confiar em si mesmo. Pedro ouviu as palavras de Ricardo com atenção, mas no fundo, ele ainda duvidava de sua capacidade. Enquanto isso, em casa, Dona Marta fazia o possível para apoiar o neto. Ela então disse que ele não deveria se preocupar com ela, que ela estava bem e que ele precisava se concentrar no concurso. Pedro sabia que ela estava tentando ser forte por ele, mas também sabia que ela estava mais fraca do que nunca. Ele então decidiu contratar uma cuidadora em tempo integral, para garantir que a avó estivesse bem cuidada enquanto ele estivesse fora. No dia do concurso, Pedro acordou cedo e preparou um café da manhã especial para a avó. Ele então disse que ela era sua maior inspiração e que ele faria o melhor que pudesse para honrar o amor dela. Dona Marta sorriu e então disse que ele já era um vencedor, não importasse o resultado do concurso. Pedro abraçou-a com força e prometeu que voltaria com boas notícias. O concurso foi realizado em um grande centro de convenções, cheio de confeiteiros talentosos de todo o país. Pedro ficou impressionado com a grandiosidade do evento, mas também se sentiu intimidado. Ele então disse a si mesmo que precisava manter a calma e se concentrar no que sabia fazer melhor, criar doces que contavam histórias. A primeira etapa do concurso consistia em criar um doce que representasse sua história pessoal. Pedro decidiu fazer um bolo inspirado em sua infância com a avó. Ele usou ingredientes simples, como coco e chocolate, e decorou o bolo com detalhes que lembravam a casa onde crescerá. Quando terminou, ele olhou para o bolo com orgulho, sentindo que havia capturado um pedaço de sua história nele. Os juízes provaram o bolo e ficaram impressionados. Eles então disseram que o doce não apenas tinha um sabor incrível, mas também transmitia emoção e autenticidade. Pedro avançou para a próxima etapa, sentindo uma mistura de alívio e empolgação. No entanto, no meio da competição, Pedro recebeu uma ligação da cuidadora. Ela então disse que Dona Marta havia tido outra crise e que precisava ser levada ao hospital. Pedro sentiu o coração parar. Ele então disse a si mesmo que não podia abandonar o concurso, mas também não podia deixar a avó sozinha. Ele decidiu ligar para Ricardo e explicar a situação. Ricardo ouviu com atenção e então disse que Pedro deveria ir ao hospital. Ele disse que o concurso era importante, mas que a família vinha em primeiro lugar. Pedro sentiu um peso sair de seus ombros ao ouvir aquelas palavras. Ele então correu para o hospital, deixando para trás o concurso e tudo o que ele representava.
No hospital, Pedro encontrou a avó acordada, mas fraca. Ela então disse que estava orgulhosa dele por ter ido tão longe no concurso. Pedro segurou a mão dela e então disse que ela era mais importante do que qualquer competição. Dona Marta sorriu e então disse que ele era seu maior orgulho. Naquela noite, enquanto a avó dormia, Pedro sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para o teto do hospital. Ele sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Ele sabia que havia feito a escolha certa, mas também sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele então disse a si mesmo que, não importasse o que acontecesse, ele continuaria lutando por seus sonhos e pela avó. No dia seguinte, Pedro voltou para casa com a avó. Ele então disse que faria tudo o que pudesse para cuidar dela e garantir que ela estivesse confortável. Dona Marta olhou para ele com um sorriso suave e então disse que ele era um garoto especial, com um coração grande e um talento único. Ela disse que ele não podia desistir de seus sonhos, que o mundo precisava de pessoas como ele. Pedro sentiu o coração aquecer ao ouvir aquelas palavras. Ele então decidiu que, mesmo que não pudesse participar do concurso, ele continuaria criando doces que contavam histórias. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. A decisão de Pedro de abandonar o concurso para cuidar da avó não passou despercebida. Ricardo, o chefe da confeitaria, ficou impressionado com a dedicação do garoto e decidiu contar a história dele para o Sr. Álvaro. O empresário, por sua vez, ficou tocado com a atitude de Pedro e decidiu fazer algo para ajudá-lo. Ele então disse que talento como o de Pedro não podia ser desperdiçado e que ele merecia uma segunda chance. Sr. Álvaro propôs que Pedro participasse de um projeto especial, uma linha de doces inspirada em histórias reais, onde cada doce contaria uma narrativa única e emocionante. Ele então disse que Pedro seria o responsável por criar a primeira coleção, baseada em sua própria história com a avó. Pedro ficou emocionado com a proposta. Ele então disse que aceitaria, mas que precisava garantir que a avó estivesse bem cuidada. Com a ajuda de Sr. Álvaro, Pedro contratou uma equipe de cuidadores para ficar com Dona Marta durante o dia. Ele também ajustou sua rotina para passar mais tempo com ela à noite, garantindo que ela não se sentisse sozinha. Dona Marta, por sua vez, apoiou o neto em sua nova empreitada. Ela então disse que estava orgulhosa dele e que sabia que ele faria algo incrível. Pedro mergulhou de cabeça no projeto. Ele passava horas na cozinha da confeitaria, experimentando novos sabores e texturas, tentando capturar a essência de suas memórias com a avó. Ele criou doces como o bolo da infância, feito com coco e canela, e o brigadeiro da vovó, que trazia um toque especial de noz moscada. Cada doce era uma homenagem à avó e à vida que eles haviam construído juntos. Quando a coleção foi lançada, o sucesso foi imediato. As pessoas se conectaram com as histórias por trás dos doces e elogiaram a autenticidade e o sabor único de cada criação. A confeitaria recebeu encomendas de todo o país, e Pedro começou a ganhar reconhecimento como um confeiteiro talentoso e inovador. No entanto, apesar do sucesso profissional, Pedro ainda enfrentava desafios pessoais. A saúde de Dona Marta continuava frágil, e ele sabia que o tempo dela era limitado. Ele então decidiu fazer algo especial para ela, um doce que capturasse toda a essência do amor e da gratidão que ele sentia. Ele passou dias trabalhando na receita, até criar o doce da gratidão, uma sobremesa delicada e cheia de significado. Quando Pedro apresentou o doce à avó, ela ficou emocionada. Ela então disse que aquilo era a coisa mais bonita que alguém já havia feito por ela. Pedro abraçou-a com força e então disse que ela era sua maior inspiração. Dona Marta sorriu e então disse que ele era o maior presente que ela já receberá. Naquela noite, enquanto a avó dormia, Pedro sentou-se na cadeira de balanço ao lado da cama e olhou para o teto. Ele sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Ele sabia que o tempo com a avó era precioso, mas também sabia que ele estava honrando o amor dela da melhor maneira que podia. Ele então disse a si mesmo que, não importasse o que acontecesse, ele continuaria lutando por seus sonhos e pela avó. No dia seguinte, Pedro voltou para a confeitaria com um novo propósito.
Ele então disse a Ricardo que queria criar uma fundação para ajudar crianças carentes, ensinando-lhes o ofício da confeitaria e dando-lhes uma chance de construir um futuro melhor. Ricardo apoiou a ideia e disse que a confeitaria estaria por trás do projeto. Senhor. Álvaro também ficou entusiasmado e prometeu fornecer os recursos necessários. Pedro sentiu que estava finalmente encontrando um equilíbrio entre sua carreira e sua vida pessoal. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. A ideia de criar uma fundação para ajudar crianças carentes rapidamente tomou forma. Pedro, com o apoio de Ricardo e Sr. Álvaro, começou a planejar os detalhes do projeto. Ele então disse que queria que a fundação fosse um lugar onde as crianças pudessem não apenas aprender a fazer doces, mas também encontrar esperança e um propósito. Ele batizou o projeto de O Doce Futuro, um nome que refletia sua visão de um mundo mais doce e justo. O primeiro passo foi encontrar um local para a fundação. Sr. Álvaro ofereceu um espaço em um dos prédios da empresa, que foi reformado para abrigar uma cozinha profissional e salas de aula. Pedro ficou emocionado ao ver o local tomando forma. Ele então disse que aquele seria um lugar onde sonhos poderiam nascer. Enquanto isso, Dona Marta continuava a apoiar o neto em sua nova empreitada. Ela então disse que estava orgulhosa dele por usar seu talento para ajudar os outros. Pedro sorriu e então disse que ela era sua maior inspiração. Ele sabia que, sem o amor e o apoio dela, ele nunca teria chegado tão longe. A inauguração da fundação foi um evento emocionante. Pedro convidou crianças de abrigos e comunidades carentes para participar das primeiras aulas. Ele então disse que queria que cada uma daquelas crianças soubesse que elas eram capazes de grandes coisas. As aulas começaram com o básico, como fazer brigadeiros e balas de cocô. Pedro ensinava com paciência e dedicação, e as crianças logo se encantaram com o processo. Uma das crianças que mais se destacou foi Maria, uma garota de 10 anos com olhos curiosos e um sorriso tímido. Ela então disse que sempre sonhara em ser cozinheira, mas nunca tinha tido a chance de aprender. Pedro viu em Maria um reflexo de si mesmo e decidiu dar a ela uma atenção especial. Ele então disse que ela tinha um talento natural e que, com dedicação, poderia ir longe. À medida que as semanas passavam, a fundação começou a ganhar reconhecimento. A imprensa local noticiou o projeto, e muitas pessoas se ofereceram para ajudar, seja como voluntários ou doadores. Pedro ficou surpreso com a resposta positiva e então disse que aquilo era apenas o começo. Ele queria expandir a fundação para outras cidades e ajudar ainda mais crianças. No entanto, o sucesso da fundação também trouxe novos desafios. Pedro se viu dividido entre suas responsabilidades na confeitaria, o projeto da fundação e os cuidados com a avó. Ele então disse a si mesmo que precisava encontrar um equilíbrio, mas sabia que não seria fácil. Uma noite, enquanto Pedro preparava as aulas para a semana seguinte, ele recebeu uma ligação da cuidadora. Ela então disse que Dona Marta havia tido outra crise e que precisava ser levada ao hospital. Pedro sentiu o coração apertar. Ele então correu para o hospital, deixando para trás tudo o que estava fazendo. No hospital, Pedro encontrou a avó acordada, mas visivelmente mais fraca. Ela então disse que estava orgulhosa de tudo o que ele havia conquistado e que sabia que ele continuaria fazendo a diferença no mundo. Pedro segurou a mão dela e então disse que ela era sua maior inspiração. Dona Marta sorriu e então disse que ele era o maior presente que ela já receberá. Naquela noite, enquanto a avó dormia, Pedro sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para o teto do hospital. Ele sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Ele sabia que o tempo com a avó era precioso, mas também sabia que ele estava honrando o amor dela da melhor maneira que podia. Ele então disse a si mesmo que, não importasse o que acontecesse, ele continuaria lutando por seus sonhos e pela avó. No dia seguinte, Pedro voltou para a fundação com um novo propósito. Ele então disse às crianças que, apesar dos desafios, eles poderiam alcançar grandes coisas se acreditassem em si mesmos. Ele contou sua própria história, desde os dias em que vendia doces na rua até o momento em que criou a fundação.
As crianças ouviram com atenção, e muitas delas se inspiraram em suas palavras. Maria, em particular, ficou impressionada com a história de Pedro. Ela então disse que queria ser como ele um dia, alguém que fazia a diferença no mundo. Pedro sorriu e então disse que ela já estava no caminho certo. Ele prometeu ajudá-la a alcançar seus sonhos, assim como a avó havia feito por ele. À medida que os dias passavam, Pedro começou a ver os frutos de seu trabalho. As crianças da fundação não apenas aprendiam a fazer doces, mas também ganhavam confiança e autoestima. Ele então disse a si mesmo que aquilo era apenas o começo, que ele queria ajudar ainda mais pessoas e espalhar esperança por onde fosse. No entanto, ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele ainda tinha desafios pessoais e profissionais para enfrentar, mas estava disposto a lutar por seus sonhos e pela avó. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. A Fundação O Doce Futuro continuava a crescer, e Pedro se sentia orgulhoso do impacto que estava causando na vida das crianças. No entanto, o sucesso também trouxe consigo uma carga maior de responsabilidades. Ele passava horas planejando aulas, coordenando voluntários e garantindo que tudo funcionasse sem problemas. Enquanto isso, na confeitaria, ele ainda tinha que criar novas receitas e manter a qualidade dos produtos. E, acima de tudo, ele precisava cuidar da avó, cuja saúde continuava a declinar. Uma noite, enquanto Pedro revisava os planos para um evento beneficente da fundação, ele recebeu uma ligação da cuidadora. Ela então disse que Dona Marta estava com febre alta e precisava de atenção imediata. Pedro deixou tudo para trás e correu para casa. Ele encontrou a avó deitada na cama, com o rosto pálido e os olhos fechados. Ele então disse a si mesmo que não podia perdê-la, que ela era sua âncora em meio a todas as tempestades. Pedro passou a noite ao lado da avó, segurando sua mão e rezando para que ela melhorasse. No dia seguinte, ele faltou ao trabalho e cancelou as aulas na fundação. Ele então disse a Ricardo e Sr. Álvaro que precisava de um tempo para cuidar da avó. Ambos entenderam e disseram que ele deveria fazer o que fosse necessário. Ricardo até se ofereceu para assumir algumas das responsabilidades de Pedro na confeitaria, enquanto o Sr. Álvaro garantiu que a fundação continuaria funcionando com a ajuda dos voluntários. Nos dias que se seguiram, Pedro dedicou todo o seu tempo à avó. Ele preparava suas comidas favoritas, lia para ela e contava histórias de sua infância. Dona Marta, apesar da fraqueza, sorria e então dizia que ele era seu maior orgulho. Ela então disse que sabia que ele continuaria fazendo a diferença no mundo, mesmo depois que ela partisse. Pedro sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Ele então disse que ela não podia partir, que ele ainda precisava dela. No entanto, Pedro sabia que o tempo com a avó era precioso e limitado. Ele então decidiu fazer algo especial para ela, um livro de receitas com todas as suas memórias favoritas. Ele passou dias escrevendo e ilustrando o livro, capturando cada detalhe das receitas que eles haviam preparado juntos. Quando terminou, ele apresentou o livro à avó, que ficou emocionada. Ela então disse que aquilo era a coisa mais bonita que alguém já havia feito por ela. Enquanto isso, na fundação, as crianças começaram a sentir a falta de Pedro. Maria, em particular, perguntou quando ele voltaria. Ricardo então disse que Pedro estava cuidando de alguém muito importante, mas que ele voltaria em breve. Ele também disse que as crianças poderiam continuar aprendendo e se inspirando no exemplo de Pedro, mesmo em sua ausência. Uma semana depois, a saúde de Dona Marta melhorou um pouco, e Pedro decidiu voltar à rotina. Ele então disse à avó que precisava retomar suas responsabilidades, mas que estaria sempre ao lado dela. Dona Marta sorriu e então disse que ele era um garoto corajoso e dedicado. Ela então disse que estava orgulhosa dele e que sabia que ele faria grandes coisas. Quando Pedro voltou para a fundação, ele foi recebido com abraços e sorrisos das crianças. Maria correu até ele e então disse que tinha feito um bolo especial, inspirado nas aulas dele. Pedro provou o bolo e ficou impressionado com o sabor. Ele então disse que Maria tinha um talento incrível e que,
com dedicação, ela poderia se tornar uma grande confeiteira. Maria sorriu e então disse que queria ser como ele um dia. No entanto, apesar da alegria de estar de volta, Pedro ainda sentia o peso das responsabilidades. Ele então disse a si mesmo que precisava encontrar um equilíbrio entre sua carreira, a fundação e os cuidados com a avó. Ele sabia que não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar os desafios. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Pedro olhou para o livro de receitas que havia feito para a avó. Ele sentiu que aquilo era mais do que um simples livro, era um símbolo do amor e da gratidão que ele sentia por ela. Ele então disse a si mesmo que, não importasse o que acontecesse, ele continuaria lutando por seus sonhos e pela avó. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. Apesar da melhora temporária na saúde de Dona Marta, Pedro sabia que a avó estava lutando contra um adversário invisível e implacável. Os médicos haviam dito que o tempo dela era limitado, e Pedro sentia o peso dessa realidade a cada dia que passava. Ele então disse a si mesmo que precisava aproveitar cada momento com ela, mas também sabia que não podia abandonar suas responsabilidades. Na fundação, as crianças continuavam a se inspirar em Pedro. Maria, em particular, estava se tornando uma confeiteira talentosa. Ela então disse que queria criar uma receita especial para homenagear Dona Marta. Pedro ficou emocionado com a ideia e decidiu ajudá-la. Juntos, eles criaram o bolo da gratidão, uma sobremesa que combinava os sabores favoritos da avó com um toque de inovação. Quando o bolo ficou pronto, Pedro levou uma fatia para Dona Marta, que ficou emocionada ao prová-lo. Ela então disse que aquilo era a coisa mais doce que ela já havia experimentado. No entanto, enquanto Pedro se dedicava à fundação e à avó, ele começou a se sentir cada vez mais sobrecarregado. Ele então disse a Ricardo que precisava de ajuda para gerenciar tudo. Ricardo, que havia se tornado um grande amigo e mentor, ofereceu-se para assumir mais responsabilidades na confeitaria, permitindo que Pedro se concentrasse na fundação e nos cuidados com a avó. Senhor. Álvaro também apoiou a decisão, dizendo que Pedro era um exemplo de dedicação e que ele merecia todo o apoio possível. Uma noite, enquanto Pedro preparava as aulas para a semana seguinte, ele recebeu uma ligação da cuidadora. Ela então disse que Dona Marta havia tido uma piora súbita e que precisava ser levada ao hospital imediatamente. Pedro sentiu o coração parar. Ele então correu para o hospital, deixando para trás tudo o que estava fazendo. No hospital, Pedro encontrou a avó acordada, mas visivelmente mais fraca. Ela então disse que estava orgulhosa de tudo o que ele havia conquistado e que sabia que ele continuaria fazendo a diferença no mundo. Pedro segurou a mão dela e então disse que ela era sua maior inspiração. Dona Marta sorriu e então disse que ele era o maior presente que ela já receberá. Naquela noite, enquanto a avó dormia, Pedro sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para o teto do hospital. Ele sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Ele sabia que o tempo com a avó era precioso, mas também sabia que ele estava honrando o amor dela da melhor maneira que podia. Ele então disse a si mesmo que, não importasse o que acontecesse, ele continuaria lutando por seus sonhos e pela avó. No dia seguinte, Pedro voltou para a fundação com um novo propósito. Ele então disse às crianças que, apesar dos desafios, eles poderiam alcançar grandes coisas se acreditassem em si mesmos. Ele contou sua própria história, desde os dias em que vendia doces na rua até o momento em que criou a fundação. As crianças ouviram com atenção, e muitas delas se inspiraram em suas palavras. Maria, em particular, ficou impressionada com a história de Pedro. Ela então disse que queria ser como ele um dia, alguém que fazia a diferença no mundo. Pedro sorriu e então disse que ela já estava no caminho certo. Ele prometeu ajudá-la a alcançar seus sonhos, assim como a avó havia feito por ele. À medida que os dias passavam, Pedro começou a ver os frutos de seu trabalho. As crianças da fundação não apenas aprendiam a fazer doces, mas também ganhavam confiança e autoestima. Ele então disse a si mesmo que aquilo era apenas o começo, que ele queria ajudar ainda mais pessoas e espalhar esperança por onde fosse. No entanto, ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Ele ainda tinha desafios pessoais e profissionais para enfrentar, mas estava disposto a lutar por seus sonhos e pela avó.
Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si. Os dias que se seguiram foram uma mistura de dor e gratidão para Pedro. Dona Marta, apesar de sua força e resiliência, não resistiu à doença que a consumia. Em uma manhã tranquila, enquanto o sol nascia e iluminava o quarto do hospital, ela partiu em paz, segurando a mão de Pedro. Ele então disse a si mesmo que ela estava finalmente livre da dor, mas o vazio que ela deixou era imenso. Pedro passou os dias seguintes em um estado de luto silencioso. Ele então disse a Ricardo e Sr. Álvaro que precisava de um tempo para processar a perda. Ambos entenderam e disseram que ele deveria fazer o que fosse necessário para se recuperar. As crianças da fundação também sentiram a ausência de Pedro, e Maria, em particular, perguntou quando ele voltaria. Ricardo então disse que Pedro estava passando por um momento difícil, mas que ele voltaria em breve. No entanto, Pedro sabia que não podia ficar parado para sempre. Ele então decidiu honrar a memória da avó da melhor maneira que podia e continuando o trabalho que ela tanto admirava. Ele voltou para a fundação com um novo propósito, determinado a transformar a dor em algo positivo. Uma das primeiras coisas que Pedro fez foi criar um evento especial em homenagem a Dona Marta. Ele então disse que queria que as crianças da fundação preparassem doces inspirados nas receitas da avó. Maria, que havia se tornado uma das alunas mais dedicadas, liderou o projeto. Ela então disse que queria fazer um bolo que capturasse toda a doçura e o amor que Dona Marta representava. No dia do evento, a fundação estava cheia de vida. As crianças apresentaram seus doces com orgulho, e os convidados ficaram impressionados com a qualidade e a criatividade das criações. Pedro então disse que aquilo era um reflexo do legado da avó, um legado de amor, dedicação e doçura. Ele sentiu que, de alguma forma, Dona Marta estava ali, sorrindo e orgulhosa. Após o evento, Pedro decidiu expandir a fundação. Ele então disse que queria ajudar ainda mais crianças, oferecendo não apenas aulas de confeitaria, mas também apoio emocional e educacional. Sr. Álvaro apoiou a ideia e prometeu fornecer os recursos necessários. Ricardo também se ofereceu para ajudar, dizendo que queria fazer parte de algo tão significativo. Com o tempo, a Fundação O Doce Futuro se tornou um exemplo de como a paixão e a dedicação podem transformar vidas. Pedro continuou a inspirar as crianças, mostrando a elas que, não importasse de onde viessem, elas poderiam alcançar grandes coisas. Maria, em particular, se tornou uma confeiteira talentosa e decidiu que queria seguir os passos de Pedro, ajudando outras crianças a encontrar seu caminho. No entanto, apesar do sucesso da fundação, Pedro nunca esqueceu a avó. Ele então decidiu criar um memorial em sua homenagem, um jardim cheio de flores e árvores frutíferas, onde as crianças da fundação poderiam relaxar e se inspirar. Ele então disse que aquele jardim era um símbolo do amor e da gratidão que ele sentia por Dona Marta. Uma noite, enquanto Pedro caminhava pelo jardim, ele sentiu uma presença suave ao seu lado. Ele então disse a si mesmo que a avó estava ali, em espírito, observando tudo o que ele havia construído. Ele sentiu uma paz interior, sabendo que havia honrado o legado dela da melhor maneira que podia. Pedro então olhou para o céu estrelado e então disse que a avó era sua maior inspiração. Ele prometeu continuar lutando por seus sonhos e por um mundo mais doce e justo. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposto a enfrentá-lo. Afinal, ele era o garoto dos doces, e nada poderia apagar a chama que ele carregava dentro de si.